Nosso caso de hoje, eu já aviso para vocês que é um caso bem pesado e conforme a polícia ia investigando, eles ficaram chocados com o que descobriram sobre o assassino. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais resolvidos que ainda são um mistério. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal. Deixa um like nesse vídeo, que isso é muito importante. Deixa um comentário, não esquece de ativar o sininho de notificações e bora pro vídeo. Yvette Pena morava em Branksville, na Califórnia. A irmã de Yvette, Danielle, diz que sua irmã estava lutando contra o vício de drogas. Em seu passado, ela foi professora em uma escola dominical e era a irmã mais velha de Danielle. Danielle lembra que sua irmã a criou quando sua mãe ficava longe de casa por causa do trabalho. A mãe de Yvette tinha a capacidade mental de uma criança de 9 anos e deu à luz a ela quando ela tinha apenas 15 anos. Danielle nasceu com uma doença grave que exigia que ela tivesse uma máquina em casa para sustentar sua vida. Yvette era ansiosa com sua irmãzinha e Danielle se refere à irmã como sua protetora. Minha irmã me colocou para dormir. Ela me deu banho, ela cozinhou para mim, ela cuidou de tudo. Eu nem me lembro da minha mãe. Éramos só eu e minha irmã. A mãe de Yvette estava namorando um traficante de drogas em um momento e conseguiu sustentar seus filhos pequenos. Mas isso teve um custo. O homem começou a abusar de Yvette quando ela tinha apenas 10 anos. Ele dizia à criança que se ela não deixasse ele fazer isso com ela, sua irmã seria a próxima. Yvette só conseguiu contar a um adulto o que estava acontecendo quando ela estava com 12 anos. Então o homem foi preso e sentenciado a 3 anos de prisão. Naquela época, os médicos também examinaram Danielle e descobriram que ela também foi vítima de abuso. Quando Yvette descobriu o que aquele homem havia feito à sua irmã, ela se sentiu muito mal, a ponto de querer tirar a própria vida. Ela sentiu que de alguma forma era responsável pelo abuso de sua irmã. A mãe das meninas não se importou quando isso aconteceu e não fez nada para ajudar. Ela apenas disse para as duas aprenderem a lidar com aquilo. Logo em seguida, Yvette começou a beber álcool para lidar com a sua dor. Aos 16 anos, ela deu à luz a seu primeiro filho e parecia que naquele momento as coisas estavam indo bem, mas ela ficou viciada em metanfetamina em 2004. Nessa época, Yvette já tinha mais filhos e aquela mãe bondosa e amorosa que ela sempre foi com seus filhos começou a desaparecer por causa de seu vício em drogas. Em algum momento, ela perdeu a custódia dos filhos. Em 2011, Yvette foi presa por posse de drogas e deu à luz ao seu 6º filho na prisão. Seu filho foi tirado dela e colocado aos cuidados do governo. Nesse momento, ela ligou para a irmã e pediu ajuda. Danielle conseguiu tirá-la da prisão e quando estava livre, ela começou um tratamento para se livrar das drogas e seu maior desejo agora era ter seus filhos de volta. Seu bebê estava em algum orfanato e às vezes Yvette ia até o local para vê-lo. Em algum momento, ela foi informada de que seu filho seria adotado e nesse momento ela surtou. Novamente, Yvette foi para o fundo do poço e voltou a usar drogas. Agora ela se instalou em um local chamado El Morocco Motel, um hotel de beira de estrada. No dia 13 de novembro de 2011, os funcionários do hotel encontraram o corpo de Yvette, que estava com 37 anos, em seu quarto de número 19. Seu corpo estava lá há vários dias. Ela foi encontrada estrangulada e suas costas estavam feridas. Quando as autoridades chegaram no local, eles ficaram chocados e descreveram o crime como brutal. Alguns dias depois, a polícia tinha um suspeito no caso. Seu nome era Jaime Osuna e ele foi levado para interrogatório. Ele contou aos policiais que aquele hotel era usado para as pessoas usarem drogas e pegarem drogas. O quarto de Yvette era para prostituição e uso de metanfetamina. Inicialmente, Jaime disse que conheceu Yvette pela primeira vez em 13 de novembro, mas isso contradizia a alegação do investigador de que Yvette estava morta há vários dias. Ele deu às autoridades nomes de outras pessoas que estavam lá e que poderiam ter tido algo a ver com o crime. Ele dizia nesse momento que não tinha nada a ver com aquilo. Mas a esposa de Jaime disse à polícia que ele havia confessado a ela que havia assassinado Yvette. Jaime Osuna
nasceu em 7 de março de 1988, em Branksville, Califórnia. Sua mãe, Michelle, alegou que seu pai a agrediu quando ela estava tendo o bebê e isso causou uma lesão no feto, e ele ficou com um problema em uma de suas orelhas. Seus pais se divorciaram quase um ano após o seu nascimento. Ele foi criado pelo seu padrasto chamado Jeff, que faleceu de ataque cardíaco em 2007. Ele tem um meio-irmão mais velho que foi criado pelos avós. Familiares dizem que Jaime nunca foi cuidado pelas figuras paternas em sua vida. Michelle afirma que Jeff certa vez jogou a criança para fora de um caminhão de mudança em sua cadeirinha que ele usava para sentar no carro. Em outro momento, Jeff amarrou Jaime, que estava com apenas 5 anos, em uma árvore e o esticou. Jeff foi preso mais tarde, de acordo com relatórios. Quando Jaime tinha 8 anos, seu tio jogou um tijolo nele. Depois, houve o abuso psicológico, como ter comida retida enquanto era obrigado a observar seus meios-irmãos mais novos comendo. Ele também era forçado a comer no chão da cozinha quando a comida era servida. Aos poucos, o Jaime começou a demonstrar um comportamento perturbador. Quando ele tinha apenas 9 anos de idade, ele começou a maltratar animais. E ele também matava esses animais de uma forma muito brutal. Quando era adolescente, Jaime se juntou a algumas gangues e começou a usar drogas. Aos 15 anos, ele foi preso por esfaquear o garoto. Conforme ele crescia, ele teve vários problemas com a lei por posse de drogas e agressão. Sua mãe deu uma entrevista uma vez e disse: "Ele não saiu de dentro de mim como uma pessoa má. Ele era uma criança normal e amorosa." Michelle acredita que seu fracasso como mãe e a falta de proteção ao filho moldaram a mente dele e criaram o monstro que ele se tornou. Jaime se casou com uma mulher chamada Jane em algum momento de sua vida. Em dezembro de 2008, Jane era uma enfermeira psiquiátrica aposentada de 37 anos que havia sofrido um ataque brutal de um preso na prisão onde trabalhava. Jaime, nesse momento, estava com 20 anos. Era um desempregado e estava em liberdade condicional. Eles se cruzaram durante uma festa na casa de Jane, onde o sobrinho de Jane convidou o Jaime. Naquela noite, ela estava dando uma festa para seu filho de 16 anos, onde havia muita bebida. Ela estava bebendo também e começou a dançar com um dos garotos que estava lá. Por algum motivo, o sobrinho de Jane ficou bravo com a situação e chamou o Jaime, que então pegou uma faca e começou a esfaquear o jovem que estava dançando com ela. Não foi um ferimento muito grave, mas isso deveria ser um sinal de alerta para Jane, mas ela não se importou com aquilo. A polícia foi chamada, Jaime foi preso por agressão e violação de sua liberdade condicional, e Jane foi citada por fornecer álcool a menores. Enquanto Jaime estava preso, ele começou a escrever cartas para Jane. Ele dizia que estava apaixonado, e ela estava adorando a atenção que estava recebendo. Ela o descreveu como um cavalheiro que gostava de falar sobre filosofia e psicologia. Um ano depois, Jaime foi solto e Jane estava lá para buscá-lo. Ele agora estava bem diferente, com várias tatuagens em seu rosto. Nessa noite, Jane ficou grávida. Jaime a convenceu de que seria o pai perfeito para a criança e cuidou dela, já que Jane ficou de cama durante a maior parte de sua gravidez. Os dois se casaram em 2009. Aos poucos, o Jaime foi mudando seu comportamento e se tornou ainda mais violento com a Jane. Ele começou a usar drogas novamente e isso deixou ele muito irritado e várias vezes a polícia foi chamada até a casa deles por causa de brigas que eram bem constantes entre o casal. Em agosto de 2010, Jaime foi preso por agredir Jane, mas logo em seguida ele saiu em liberdade condicional e começou a persegui-la novamente. Ele foi preso e solto da prisão pelo menos 3 vezes nos anos seguintes. Em 8 de novembro de 2011, Jaime, que tinha saído da prisão há apenas uma semana, ligou para Jane e disse: "Assista ao noticiário. Eu matei a mulher no El Morocco Motel." A Jane não conseguia acreditar no que ela tinha acabado de ouvir, então ela ligou para o gabinete do xerife. Ela falou com um policial e perguntou se houve um assassinato naquele hotel na noite anterior. O policial disse a ela que não tinha conhecimento de nenhum assassinato, mas que eles iriam investigar. Nesse momento, o corpo da Yvette ainda não tinha sido encontrado. 5 dias depois, Jane ligou à TV e viu uma reportagem de que o corpo de Yvette foi encontrado por um funcionário da manutenção naquele hotel. Aquele exato hotel que o Jaime falou que tinha matado uma pessoa.
Pouco tempo depois, Jaime foi preso na casa de seus avós. Quando questionado pela polícia, ele negou ter matado Yvette e alegou que Jane havia mentido. Ele disse que só queria falar sobre sua esposa e que qualquer coisa que ele dissesse a Jane no telefone era apenas para assustá-la. Em um ponto, ele tentou prejudicar a credibilidade de Jane, questionando sua escolha de se casar com ele. "Por que ela está com um indivíduo como eu?", Jaime disse à polícia. "Eu sou tão jovem e ela é muito mais velha. Eu sou tão tatuado e ela não." Os detetives disseram a Jaime que a vítima do assassinato parecia um pouco com a Jane. Eles acreditavam que o Jaime tinha como alvo a Yvette porque ela tinha uma semelhança com a sua esposa. Jaime não confessou à polícia naquele momento, mas confessou o crime a um amigo. "Eu vi a oportunidade. Eu a conheci, então eu voltei na noite seguinte e vi a oportunidade. Ela estava sozinha." Jaime continuou a assediar Jane mesmo quando estava preso. Ele chamou o serviço de proteção à criança várias vezes, tentando fazer com que seu filho fosse tirado de sua esposa. Jane alega que ele uma vez lhe enviou um rato morto pelo correio. Na prisão, Jaime foi pego planejando o assassinato de Jane. Em um ponto, a Jane se viu atrás das grades depois que seu filho contou a alguém que ela havia o agredido. As acusações foram retiradas mais tarde e a Jane recuperou a custódia do filho. A jovem Olivia Lavois era uma repórter novata quando enviou um pedido de entrevista na prisão para o Jaime. Ela ficou chocada quando ele concordou. Seria sua primeira entrevista na prisão com um assassino acusado. "Olhar para o Jaime é como passar por um acidente de carro horrível. Você simplesmente não consegue desviar o olhar", disse ela após conhecer ele pessoalmente. Olivia sentou-se a poucos metros dele e ouviu enquanto ele lhe contava os detalhes horríveis do assassinato de Yvette. Ela disse que essa informação é muito perturbadora para ser divulgada, pois ela não quer que a família viva com toda essa dor de ouvir tudo o que a Yvette sofreu naquele dia. Ele contou na entrevista que queria se declarar culpado, mas seu advogado alertou que ele não podia fazer isso. Jaime disse que não tinha simpatia pela família da vítima e que era lógico se declarar culpado. Ele disse que seu crime foi sádico, mas que faria tudo de novo. Durante o julgamento, a família aceitou um acordo e a pena de morte estava fora de questão. Jaime evitaria a morte em um julgamento e a família seria poupada de ver as fotos do corpo da Yvette e também ouvir todos aqueles detalhes horríveis de como ele tirou a vida dela. Foi uma decisão difícil para o promotor, mas ele concordou que a família nunca deveria ser exposta aos detalhes do crime. A irmã de Yvette falou com Jaime no dia em que ele foi sentenciado. Olhando nos olhos, ela disse: "Eu sentei nesse tribunal mais de uma dúzia de vezes e tudo que eu vi foi um sorriso. Não posso controlar as ações de ninguém, ou suas emoções ou sentimentos ou o que aconteceu, mas espero que um dia você tenha tristeza e remorso." Enquanto ela falava, ele ficou rindo da jovem. Jaime Osuna recebeu a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, mais 20 anos pela tortura de Yvette Pena. Ele foi sentenciado no dia que Yvette completaria 42 anos. Em 2019, e quando estava na prisão, Jaime usou uma faca improvisada e matou seu companheiro de cela, Luiz Romero. Ele até fez um colar usando partes do corpo de Romero. Se isso não fosse chocante o suficiente, Jaime escreveu nas paredes da cela com sangue: "Eu sou o homem com 1000 faces." Jaime foi acusado de assassinato, tortura, mutilação e porte de armas depois disso. Ele poderia enfrentar a pena de morte porque circunstâncias especiais tornam o assassinato especialmente hediondo, cruel, manifestando depravação excepcional. Ele foi diagnosticado como esquizofrênico, transtorno de personalidade antissocial, transtorno de personalidade borderline e transtorno de estresse pós-traumático. O juiz do condado de Kings, Randy Edwards, decidiu que Jaime Osuna não tem competência para ser julgado pela morte de Romero. Ele nunca sairá da prisão. A filha mais velha de Yvette, Melissa, está agora na casa dos 20 anos e se parece muito com a sua mãe. Sua última lembrança dela é da mãe sentada com ela no colo, dizendo que a amava. Melissa diz que pensa em sua mãe diariamente e não consegue deixar de sentir inveja de outras meninas que têm mãe. "Quando preciso de uma mãe, ela não está por perto", disse Melissa para a repórter Olivia.
Melissa viu Jaime no julgamento. Ele se virou e olhou nos olhos dela, possivelmente impressionado pela semelhança com sua mãe. Ele então deu um grande sorriso para Melissa e acenou enquanto era sentenciado. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, a gente viu que a vítima passava por muitos problemas. A gente viu que o assassino também teve uma infância bem traumática e a forma como ele tirou a vida dela, ficou claro que ele não se importava com a vida dela, ele também perturbou ali a esposa durante os anos e a gente pode dizer que esse homem é muito mau. E o certo mesmo é ele ficar na prisão para sempre, porque com certeza ele não conseguiria viver de uma forma normal em sociedade. Então ele nem foi acusado daquele segundo assassinato que ele cometeu. O juiz disse que ele não poderia ir a julgamento, mas que bom que ele vai permanecer na prisão até o último dia de sua vida. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.